Nessa aula de teoria geral dos contratos, vamos terminar o estudo dos requisitos da responsabilidade contratual. Assim, vimos na parte 1 o nexo de causalidade, na parte 2 a caracterização do dano, e nessa parte 3, a última, veremos então agora a caracterização da culpa e, por fim, a cláusula de não indenizar. Recomeçamos, né? Começamos esse vídeo mostrando aquilo que nós já apresentamos nas aulas anteriores, né? Nós estamos estudando os requisitos, né? Aqueles elementos necessários para concretizar ou dimensionar o dever de reparar, e nesse conjunto de requisitos, tanto para a concretização quanto para o dimensionamento, nós já estudamos nos vídeos anteriores o nexo de causalidade e a caracterização do dano. Nesse vídeo vamos focar nos dois últimos requisitos, tanto de concretização quanto de dimensionamento. A caracterização da culpa, no caso do profissional liberal, para efeitos de concretização, e a caracterização da culpa leve, para efeitos de dimensionamento, e a inexistência de causa de indenizar, para a concretização, ou a cláusula de não indenizar, que gera efeitos mitigatórios, no caso do dimensionamento. Então, vamos à questão da culpa. A caracterização da culpa é necessária para fixar a responsabilidade profissional liberal. Vejam, a responsabilidade profissional liberal há de ser apurada mediante a verificação da culpa. Assim, a responsabilidade contratual, como regra geral, ela é independente da culpa quanto elemento para a sua caracterização, ou seja, para a existência, para a configuração da responsabilidade contratual. Mas, para efeitos de profissionais liberais, a lei exige explicitamente, tanto no Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 4º, que o profissional responde mediante a comprovação de culpa, ou seja, negligência, imprudência, imperícia, assim como o próprio Código Civil, no artigo 951, também usa o mesmo raciocínio, quando fala de danos profissionais, danos provocados por profissionais, quando atinge aos bens da vida, da saúde ou a capacidade laboral. Então, tanto nesses regimes do Código de Defesa do Consumidor, quanto nesse regime especial do Código Civil, há a necessidade da verificação da culpa. Quando nós ingressamos também na discussão de um cumprimento de um serviço, ser de meio ou de resultado, também essa discussão toda vem à tona também, a caracterização da culpa também tem bastante reflexo, porque quando a obrigação é de resultado, assim, não tem a investigação da culpa, mas quando a obrigação é de meio, então assim, fica descumprido apenas se não foi diligente o cumprimento da obrigação, ou seja, tem que ficar configurada também a questão da imprudência, da imperícia, da negligência. Então também revela-se nos contratos que usam essa estrutura de separar, né? É um contrato de prestação de serviços, mas cuja obrigação é de meio. Eu trago também para o regime destes contratos a necessidade também de investigar a culpa para se caracterizar a responsabilidade contratual. De qualquer forma, e esse terceiro ponto é importante, os dois primeiros estão relacionados. Então, a responsabilidade profissional liberal e a responsabilidade da culposa quando a obrigação é de meio, são elementos de caracterização, de concretização da responsabilidade contratual. Sem esses elementos, não há responsabilidade contratual. Agora, o último ponto que eu queria enfocar é o do parágrafo único do artigo 944, que traz a culpa para todos os casos de responsabilidade contratual, mesmo para aqueles que a culpa não é elemento estruturante da existência, condicionante da existência da responsabilidade. Nestas hipóteses, assim, há hipóteses que a culpa é elemento de existência e para todos os contratos a responsabilidade é afetada pela culpa leve. Vejam o que fala o parágrafo único do 944. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. O que significa isso na prática? Significa na prática que se
ficar demonstrado culpa leve por parte daquele que provocou o dano, pode o juiz diminuir, reduzir equitativamente, proporcionalmente à natureza leve da culpa, o quanto indenizatório. Então, a culpa atinge todos os contratos. A responsabilidade contratual é sempre dependente da culpa no quanto indenizatório. Por isso que eu não gosto de falar, como é muito comum falar por toda a doutrina, pelos doutrinadores, se utilizar a expressão de que a responsabilidade aquiliana é subjetiva, a responsabilidade contratual é objetiva. Porque ela é objetiva na origem e como regra geral, porque nós já vimos que no caso dos profissionais liberais, de exercício de atividades profissionais até retidas pelo Código Civil, quando afetam danos à vida, saúde e capacidade laboral, ou quando nós estamos uma prestação de serviço como obrigação de meio, a culpa também é elemento de existência da responsabilidade. Mas, e de qualquer forma, em todo e qualquer contrato, a culpa é elemento impactante no quanto indenizatório. Então, este ponto é um ponto que eu gostaria de destacar sobre a caracterização da culpa. Vamos à outra parte, a cláusula de não indenizar. A cláusula de não indenizar é uma cláusula do contrato em que se estabelece lá e as partes pactuam e concordam em, havendo dano, não se indenizar. Uma cláusula geral que isentaria totalmente de responsabilidade. Acontece que a doutrina e a jurisprudência evoluíram para entender que a autonomia da vontade tem limites. E por mais que se respeite a autonomia da vontade não pode ultrapassar certas barreiras. E é nesse sentido que eles colocam esse slide. A cláusula de não indenizar, mesmo que presente, não pode ser admitida se, 4 hipóteses, visar eximir o ofensor dos efeitos de um procedimento seu doloso. Então, pode até isentar responsabilidades culposas, mas dolosa não. Intencionalmente, se provocar dano ao outro, tem que responder. Não pode a cláusula indenizar abranger e isentar a responsabilidade nessa hipótese. Segundo, nas hipóteses em que não há liberdade de contratar, nas hipóteses em que nós não temos mais de um fornecedor, que há monopólio, de que eu estou premido de necessidades de contratar aquilo por algum motivo urgente, você não tem a livre negociação, não é aberta, possível e amplificada, também não é admissível a cláusula de não indenizar. Mesmo que a gente fosse até naquela lógica geral de proteger o aderente, proteger o consumidor, ou seja, proteger o vulnerável. Aquele que não tem liberdade de contratar, em geral, é vulnerável, tem que ser protegido. Terceira possibilidade, ou impossibilidade, na verdade, a terceira impossibilidade da cláusula de não indenizar, envolver direitos renunciáveis. Ora, direitos que não são renunciáveis não podem ser renunciados. Então, se o dano é sobre direitos irrenunciáveis, esses direitos não podem isentar a responsabilidade de dano sobre eles. Então, os direitos que são renunciáveis não podem ser abrangidos pela cláusula de não indenizar. E última hipótese, que contraria a ordem pública ou os bons costumes. É lógico que qualquer dispositivo contratual que contrariar a ordem pública ou os bons costumes é eivado de vício. Então, essa hipótese é bastante aberta, mas é importante que seja presente. A cláusula de indenizar não pode contrariar os bons costumes ou a ordem pública. De qualquer forma, há duas hipóteses regradas em nosso direito, que são indiretas cláusulas de não indenizar e que nós temos que compreender ela porque elas impactam efetivamente no regime de responsabilidade contratual. Vejamos elas, a cláusula penal e as arras. Diante da cláusula penal compensatória, pela inexecução absoluta ou de alguma cláusula especial, não é possível reivindicar, em princípio, em regra, perdas e danos suplementares. As perdas e danos vão ser aquela que está estabelecida na cláusula penal compensatória. Salvo se o contrato fixar, ou seja, as próprias partes fixarem no contrato que essa pena é mínima, ou seja, fixe no contrato que se para quem descumprir a obrigação pagar a tal pena, tal multa. Mas tem dito, só que esta multa é mínima.
se está dito explicitamente que essa multa é mínima, e ficar comprovado que o dano foi maior do que se estimou na cláusula penal mínima, aí sim cabe perdas e danos complementares. Senão, as perdas e danos serão aquela estabelecida na cláusula penal compensatória. Diferente é a cláusula penal moratória. Diante da cláusula penal moratória, juros de mora, é possível sim acumular pedidos de perdas e danos. Não há nenhum impeditivo. Veja, basta ver o artigo 411 do Código Civil. Outra diferenciação importante é a diferenciação sobre as arras. As arras, aquele sinal que se dá no início de um contrato, como forma de confirmação ou como antecipação de pena pela desistência. As arras penitenciais, que são uma antecipação indenizatória se alguma parte desistir do contrato, são arras penitenciais, impedem a indenização suplementar, porque ela é uma pré-fixação da indenização. Então não se pode buscar outra indenização complementar. Diferente são as arras confirmatórias. São aquelas arras que se faz não no ato da contratação, às vezes no dia seguinte, alguns dias depois, um tempo depois, para confirmar o negócio. Né? Como você faz aquele assim, faço o contrato e com o contrato, na verdade, ele está confirmado só quando paga a primeira parcela. Então, essas são as arras confirmatórias. As arras confirmatórias, elas servem para confirmar o negócio e não como pena prévia. Desistindo do negócio, a pessoa costuma perder as arras confirmatórias, mas ali já não é uma pré-fixação de indenização. Então é possível acumular com pedidos de perdas e danos suplementares. Lógico que o dano, a limitação da reparação do dano, vimos a regra geral lá do 944, é a extensão do dano. Então sempre o dano tem que ser maior do que aquelas arras. Se o dano for menor, não tem sentido também pedir complementação de danos além das arras confirmatórias. Mas nós temos, então, na verdade, em nosso sistema, algumas cláusulas de não indenizar, ou algo parecido com cláusula de não indenizar, já consolidado por esses institutos, pela cláusula penal e pelas arras penitenciais. Elas não são propriamente de não indenizar, mas são de indenizar, já tem uma pré-indenização fixada, ou admitindo em algumas hipóteses, no caso algumas hipóteses admite-se complementação indenizatória ou não. Ou seja, em algumas hipóteses eu não vou olhar a extensão do dano, eu vou simplesmente executar a cláusula penal compensatória, executar as arras penitenciais. Em outras hipóteses eu vou buscar a complementação do dano. Né? Então, ou porque eu excepcionei a cláusula penal compensatória e a tornei mínima, ou porque as arras são confirmatórias. Aí eu vou buscar, assim, a perdas e danos complementares. Bom, e assim encerramos, né, com todas essas partes de vídeo, encerramos esse regime geral de responsabilidade contratual. É diverso da responsabilidade extracontratual ou aquiliana. Então, a gente passou por todos os pressupostos, né, os pressupostos de responsabilidade contratual e todos os requisitos que impactam na concretização ou na mensuração do quanto indenizatório no universo da responsabilidade contratual.